Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos que nos acompanham, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A primeira Igreja Batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus Eterno, convida você para o culto ao Senhor nesta manhã de domingo, dia 26 de abril de 2020. E sempre temos relembrado em nossas transmissões. Inscrevam-se no canal PIB Divinópolis no YouTube. Indiquem a outros amigos esse canal. Hoje à noite, por exemplo, às 19 horas, haverá mais um culto ali à sua disposição. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento com o nosso ministro de Juventude, Igor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque do Senhor nós temos a salvação. Nós queremos te louvar, ó Pai, nesse dia. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és soberano, o Senhor é o nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não existe ninguém que se compare a ti. E por isso nós te exaltamos, te glorificamos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Queremos colocar diante de ti esse culto que estamos prestando ao Senhor, ó Pai. Queremos colocar diante de ti todas as famílias que nesse momento estão reunidas para cultuar ao Senhor. Ó Deus, venha abençoar cada uma na sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos sobre cada uma dessas famílias, sobre cada uma das pessoas que juntamente conosco nesse momento estão cultuando ao Senhor nesse momento. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade a nós. Queremos pedir ao Senhor que abençoe, ó Deus, toda a luta travada contra essa crise que nós estamos enfrentando no campo da saúde, ó Deus, com essa crise, ó Pai, no campo da economia também. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, abençoe as nossas autoridades para que elas possam ser usadas pelo Senhor, ó Deus, para guiar o povo brasileiro, ó Deus, nesse momento de crise. Também pedimos pelas outras nações, ó Pai, abençoe os outros governantes também. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nesse momento, ó Pai, rogamos mais uma vez que o Senhor aceite o nosso culto e o nosso louvor e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações pela palavra que será pregada nesse dia. Nós te agradecemos, te louvamos e fazemos isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Caríssimos irmãos, bom dia. Que bom, neste domingo, dia do Senhor, estarmos reunidos mais uma vez. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar próximo a você e a sua família, de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, em torno da Palavra de Deus, que nós vamos ler agora. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante, até o capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo 3, 14 até 4, 5. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Meus irmãos, convocados pela palavra de Deus para uma vida santa no poder do Espírito, uma vida orientada pela palavra de Deus, nós dedicamos ao Senhor as nossas vidas e os nossos bens. Esse é o momento para que você, juntamente com a sua família, ore consagrando a sua vida, os seus talentos, os seus bens ao Senhor. Ao final desta transmissão, você terá informação sobre como transferir valores que correspondem ao dízimo, à oferta, especialmente a oferta missionária. Estamos em campanha de missões mundiais. Na sequência, você terá a oportunidade agora de assistir a um vídeo missionário, especialmente pensado para as crianças. Então vamos acompanhar esse vídeo enquanto dedicamos ao Senhor as nossas vidas e os nossos bens. De abraçar o mundo, transformar, e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar, e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Pai querido, muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Obrigado por dízimos e oferta, pelos alimentos levados até a igreja que as pessoas favoreceram para os mais pobres, Senhor. Obrigado por todos nós. Abençoa cada pastor que está pregando a palavra, Senhor. Abençoa que haja cura dessa pandemia, Senhor. Abençoa cada família que está reunida para louvar o Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus, amém. Bom dia, meus queridos irmãos. É sempre bom estar com vocês. E hoje eu gostaria de convidá-los e juntos nós vamos cantar o hino Usa Senhor 433 do Inário para o Culto Cristão, enquanto dedicamos ao Senhor as nossas vidas. Usa, Senhor,
isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Amém. Queridos irmãos, quero convidá-los à leitura no Evangelho de João, capítulo 4, versos 35 a 38. Nessa manhã, desejo falar-lhes acerca do tema Erguei os olhos e vede. João 4, versos 35 a 38, nos diz assim a palavra do Senhor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O Senhor Jesus Cristo utiliza-se de uma fala muito comum entre os judeus naqueles dias. Jesus conhecia a cultura agrícola daquele tempo e conhecia a grande movimentação nos dias de colheita no período da Páscoa. Então, enquanto muitos estavam se valendo desse ditado e pensando numa colheita espiritual para o futuro, Jesus diz: vocês dizem que ainda é necessário aguardar um tempo até que a colheita seja feita. Eu, porém, vos digo, se vocês levantarem os olhos, vocês verão que outros já semearam há tempo suficiente para que tenhamos uma grande colheita. Meus irmãos, Jesus estava nesse momento explicando aos seus discípulos a urgência da pregação do Evangelho. Enquanto eles foram buscar comida em outro lugar, Jesus ali ficara com uma mulher samaritana de conduta questionável, que tinha relacionamento difícil com os judeus, acerca do reino de Deus. Jesus estava apresentando o reino àquela mulher e disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No versículo 34 ele diz: eu, na verdade, faço a obra do Senhor a todo tempo. A minha grande preocupação é essa, assim como, nesse momento, a grande preocupação de vocês tem sido com a comida. Nós encontramos aqui Jesus, meus irmãos, pregando em Samaria e dizendo: os frutos já estão aí. João, o Batista, já pregou. Profetas antes de nós anunciaram o reino de Deus. É tempo agora de nós colhermos os frutos dessa grande semeadura. Jesus estava desafiando os seus discípulos a olharem para as vidas que, com corações abertos, estavam esperando aqueles que os colheriam. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra aqui que já havia chegado o tempo da grande colheita espiritual. Talvez seja essa uma das declarações de Jesus mais
intrigantes que temos em nossos dias. Porque há quanto tempo Jesus disse isso? E ainda há muitos cristãos esperando a chegada de um tempo propício para uma grande colheita espiritual. Eu digo, meus irmãos, com base naquilo que nosso Senhor nos ensina, é chegado o tempo de vermos os corações com vontade de conhecer ao Senhor, cheios de sede de Deus, e as grandes oportunidades à pregação do Evangelho estão aí. O que estamos aguardando? É tempo de levantar os olhos, tirar os olhos das nossas questiúnculas, das nossas programações, das nossas prioridades e vermos que o único investimento com resultados eternos que temos é o investimento na salvação de vidas que eternamente com o Senhor estarão. Portanto, nessa manhã de domingo, eu quero chamá-los a ouvirem mais uma vez a voz do Senhor a nos dizer: vocês acreditam que ainda falta tempo para que comecem a ceifa? Pois eu vos digo, ergam os olhos e vejam os campos. E o Senhor Jesus diz que o campo é o mundo. E vejam, então, que eles já estão prontos para a colheita, como um campo branco, cheio de trigo a ser colhido. Meus irmãos, nesses dias não temos uma licença para nos esquecermos da grande tarefa missionária da igreja. Precisamos continuar cuidando e discipulando aqueles com os quais temos estabelecido relacionamento discipulador, evangelizador. Você tem dado assistência via internet, telefone, àquela pessoa que tem dado os primeiros passos na fé, que o Senhor tem colocado diante de você? É tempo de continuarmos cuidando das nossas congregações. A nossa igreja é responsável pelo trabalho missionário em 4 cidades, onde estão missionários enviados por nós: Cristais, Carmo do Cajuru, Cláudio e Abaeté. Aqui em Divinópolis, nós temos 2 congregações mantidas por nossa igreja, no bairro Alinsuque e também no bairro Vale do Sol. Temos um projeto missionário que nesse momento enfrenta dificuldades por conta do contexto da pandemia, que é o trabalho missionário no presídio Floramar. Nós precisamos continuar, meus irmãos, orando em favor da conversão de vidas, do sustento de missionários, do avanço do reino de Deus no oeste de Minas, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Convido você, meu irmão, a orar ao Senhor, rogando a Deus que lhe dê recursos para que você possa aplicá-los na obra missionária, como sempre temos falado. Nesse tempo, nós precisamos ofertar para missões mundiais. O nosso tema desse ano: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Porque, na verdade, o tempo da grande colheita chegou. O Senhor Jesus Cristo nos disse, naqueles dias, nós os cristãos, o que nos diz hoje: vede as oportunidades dadas por Deus. No versículo 35, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos prontos para a ceifa. Jesus estava dizendo: vocês não perceberam uma mulher aqui, carente da mensagem do reino, do evangelho? Ela ouviu, e quantos outros também têm vindo a mim por conta do testemunho dela? Aquele momento, meu irmão, foi aproveitado por Jesus Cristo, porque aquele foi o momento que Deus lhe permitiu ter com aquelas pessoas. E você? Aquelas pessoas que estão à sua volta hoje, quem são elas? Elas estão sofrendo? Quem hoje está no seu círculo de relacionamentos interpessoais e que tem dúvidas quanto à vida espiritual, e você pode sanar tais dúvidas? Quem hoje está com a família destruída? Quem hoje está tomado pelo medo? Quem hoje precisa de referenciais para continuar olhando para frente? Quem hoje está cansado de viver no pecado? Quem hoje tem medo da morte? Quem hoje está à sua volta como um campo preparado para que você possa semear o evangelho e fazer então com que, em consequência dessa semeadura, surja uma grande colheita? Veja as oportunidades dadas por Deus. O primeiro-ministro
que talvez mais tenha marcado a história da Inglaterra tenha sido Winston Churchill. Ele disse certa vez que um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Nesses dias de distanciamento social, de grandes dificuldades sanitárias e agora também econômicas, você pode até encarar os problemas, mas você pode também decidir encarar as oportunidades. Quantas pessoas precisando de respostas, de orientação, de consolo e de uma palavra vinda da parte de Deus. Erga os seus olhos e veja as vidas que estão carentes de Cristo. Naqueles dias, por conta das históricas distâncias entre judeus e samaritanos, os judeus evitavam passar pela Samaria quando saíam da Judéia para a Galiléia. E o que Jesus fez? Segundo o versículo 4, ele passou pela Samaria. Era necessário chegar à cidade de Sicar, na Samaria. Jesus viu vidas carentes, onde outros viam vidas repugnantes, vidas de segunda classe, de segunda categoria, vidas a serem eliminadas. O Senhor Jesus Cristo viu vidas valiosas, amadas pelo Senhor. Não espere, portanto, meu irmão, que outra pessoa vá em busca das vidas que o Senhor tem apresentado a você nesses dias. Não espere pelos pastores da igreja. Nós vivemos numa cidade grande, com mais de 240 mil habitantes. Imagine você se os ministros da nossa igreja forem os únicos responsáveis pela semeadura do Evangelho em Divinópolis. É claro que essa tarefa nos será impossível. Você precisa ver, como crente em Jesus, servo de Deus, discípulo do Senhor, as vidas que estão à sua volta e saber que você é responsável. O Senhor continua a nos dizer aquilo que disse aos seus apóstolos: tenho grande povo nesta cidade. Meus irmãos, quantas pessoas você conhece? Não perca a visão espiritual. Não acredite porque elas vivem postando sorrisos e conquistas nas redes sociais que está tudo bem com elas, porque não está. Não pense que os cartazes acerca das muitas festas, das muitas comemorações em nossa cidade traduzem a alegria de um povo, porque não traduzem. O nosso povo está em desespero, cansado, insatisfeito, triste. Precisa de compaixão. Não se engane. Não pense que na TV e na internet já existem pregadores em grande quantidade e você não tem mais que falar por conta disso. Veja as vidas que Deus tem colocado à sua volta. Um dia Ele te perguntará o que você fez para que essas pessoas ouvissem das notícias mais maravilhosas que a humanidade já pôde conhecer. O Evangelho, a boa notícia de que Deus tanto amou pecadores, que deu seu Filho unigênito Jesus para vir a este mundo, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja os recursos que Deus lhe tem concedido. Jesus diz, olha, um semeia e o outro ceifa. Vocês serão recompensados, versículo 36. O ceifeiro recebe a sua recompensa. Tanto quem plantou quanto quem colheu irão alegrar-se. Portanto, meu irmão, veja os recursos que Deus lhe tem dado para que você coopere com a obra da evangelização e se alegre com os frutos desse bendito trabalho. Deus mesmo te deu o Espírito Santo. Espírito que te converteu, que te capacita, Espírito que te concede sabedoria e discernimento em todas as coisas. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que grande recurso! O Espírito de Jesus Cristo habitando você, dirigindo você, para que no poder dele você alcance vidas. A palavra de Deus. Meus irmãos, o que mais precisamos? Nós temos a palavra de Deus entre nós. Pregue a palavra, ela não voltará vazia. Deus honra a pregação que honra o nome dele. Então, não fique esperando a realização de grandes sinais por outrem. Você tem um grande sinal de Deus para os homens, a palavra da verdade. Pregue-a e deixe que o Espírito Santo faça a obra que somente ele pode fazer.
que é iluminar mentes e abrir corações para que compreendam e amem a palavra da verdade. Veja os seus recursos, dons, Deus te capacitou. Veja aquilo que Ele tem dado a você, a sua inteligência, as suas amizades, que te ouvirão melhor do que ouvirão a mim, porque talvez não me conheçam. O tempo que Ele tem te dado, o tempo de vida. Os seus colegas de trabalho, os seus colegas de universidade, a internet em suas mãos, os seus recursos financeiros, você tem tudo em suas mãos para que você faça valer a instrução de Jesus em sua vida. Erga os olhos e veja os campos que já estão prontos. Veja os frutos da pregação do Evangelho. Jesus nos diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vocês poderão ver os frutos desse trabalho. Muitos já foram alcançados pela pregação do Evangelho em Divinópolis. Gigantes da fé, como o pastor Henrique Edwin Coquel, nosso primeiro pastor da igreja no ano de 1919 e em muitos anos seguintes. Pastor Florentino Ferreira pregou o Evangelho em Divinópolis, em Araguari e em outras cidades do Triângulo Mineiro, em Araxá. Quantos gigantes da fé, como o pastor José Alves da Silva Bittencourt, passaram por aqui. Outros que não eram pastores, homens de Deus como Air Gomes, como Eleázaro Fonseca. Homens e mulheres que se gastaram pela pregação do Evangelho, como a querida Adília Eunice Rangel. Eles fizeram a parte dele. Faça a sua parte. Eles se gastaram para que vidas conhecessem a Cristo, para que uma igreja firme em Cristo, forte, fosse estabelecida em Divinópolis. Agora é a sua vez. Eles semearam. E veja que você tem o privilégio de colher frutos destes pioneiros que aqui pregaram o Evangelho. Meus irmãos, outros têm pregado na internet. Pessoas que moram em nossa cidade ouviram o Evangelho em outras cidades, em outras igrejas, em outros lugares, em outras circunstâncias, em hospitais, em ônibus, nas ruas da cidade. É o tempo de uma grande colheita. Um certo homem estava em alto mar e ele disse ao seu filho: filho, eu vou dormir um pouco e quando o sol estiver se pondo, comece a remar com toda a força e volte à praia. Mas use toda a sua força, meu filho, para vencer a força da correnteza e nos levar seguros de volta à terra firme. E quando estava próximo do sol se pôr, aquele jovem então, com a pescaria pronta, o pai dormindo, começou a remar. E ele não conseguia grande sucesso na sua atividade. E já desesperado, ele estava exausto quando seu pai acordou e disse: meu filho, por que você não usa toda a sua força? E ele disse: pai, é o que eu tenho feito, eu tenho usado os meus braços, eu tenho remado com veemência, eu tenho me esforçado, mas não tenho conseguido ir a lugar algum. Ele disse: meu filho, eu sou seu pai, você está ao meu lado, eu tenho braços e tenho remos, use toda a sua força chamando o seu pai para te ajudar. Foi quando aquele jovem entendeu que ele estava lutando sozinho, quando poderia lutar com o seu pai contra a correnteza. E os dois juntos começaram a ver a embarcação vencer as ondas, aproximar-se da margem e chegaram então à terra firme. Aquele jovem então entendeu que usar toda a força não é usar toda a força que ele tinha em si, mas é usar toda a força que o seu pai coloca à disposição. Você, crente em Jesus, erga os olhos e veja o poder do Evangelho, o poder de Deus. Ele quer te usar. A palavra do Senhor nos diz isso. A palavra do Senhor nos garante que nós somos como vasos na mão de um oleiro. Ele pode nos moldar e nos tornar tão úteis a ponto de nos surpreendermos com o resultado de um barro amassado nas mãos daquele que tudo pode fazer. Veja então os frutos que virão se você decidir hoje olhar para esse mundo não como quem diz
que ainda falta algum tempo, alguns eventos precisam acontecer para que a obra de evangelização se multiplique. Não olhe para esse mundo acreditando que você não tem o que fazer, mas olhe para esse mundo com a lente da graça de Deus, com os óculos do Evangelho. Veja as grandes oportunidades que as vidas carentes têm te dado, os recursos que Deus tem colocado às suas mãos e os frutos que virão se você decidir erguer os olhos, olhar para além das janelas do seu apartamento, para além do lugar em que você está hoje, para além da sua vida social e conseguir enxergar os campos que já estão prontos para a colheita. Precisamos levantar os olhos, porque o Senhor Jesus já nos tem dito que é hora de semear e também é hora de colher. Lá no passado, Jesus disse isso. A palavra dele, que não perde a sua validade. As páginas da Bíblia que não ficaram embotadas com o tempo. A palavra que é viva e eficaz continua a nos dizer: somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa jornada aqui chegará ao fim em breve. O Senhor nos tem aqui como seus embaixadores. Nesse tempo breve em que aqui estamos, precisamos representar o reino de Deus. Nós somos seus discípulos. Nós somos os seus servos. Não há mais o que esperar. Crentes que o Senhor já nos tem dado a palavra de vitória. Ele nos diz que a fé nos faz vencer o mundo. Esta é a nossa vitória. Devemos então, crentes no Senhor, semear o Evangelho e buscar o tempo da colheita. Vejam os campos, eles já estão prontos para uma grande colheita. Semeemos, pois. Vamos orar? A tua igreja, Senhor, rende graças ao teu nome, porque o Senhor sempre tem-nos a palavra acertada para cada tempo de nossas vidas. Os discípulos do Senhor no passado não perceberam que já era o tempo de uma grande colheita em Samaria. Mas já era tempo, sim, e o Senhor, com tão grande sabedoria, os alertou acerca disso. Muito obrigado, Senhor, porque o alerta vale para nós. Nós que talvez não estejamos percebendo que os recursos dados pelo Senhor, as vidas sedentas do Senhor, todas as oportunidades que temos tido indicam que os campos já estão prontos para a colheita. Dá-nos poder no teu Espírito para semearmos. Dá-nos, Senhor, a alegre experiência de colhermos frutos. Dá-nos, Senhor, intrepidez na pregação do Evangelho. Ajuda-nos a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Sabemos, Senhor, que nesse tempo de tristeza, de empobrecimento, de tantas mortes, o Evangelho é, como em qualquer outra situação, a grande resposta para a humanidade. Ajuda-nos a continuar pregando, realizando a obra missionária e colhendo frutos como o Senhor nos tem permitido colher, para a glória do teu santo nome. Permita, Senhor, que os teus servos agora decidam em oração pregar a tua palavra àqueles que estão por perto. Oramos em nome de Jesus. Amém.